Bom, vamos começar então. Já passou das 20 horas. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cidadania luxemburguesa, sobre imigração, sobre os processos, as pessoas que têm direito, que não têm direito. Vamos esclarecer um pouquinho, porque eu vejo que tem muita gente com dúvida, que me manda mensagem, que me manda e-mail, que não sabe bem por onde começar, então vamos falar um pouco sobre isso. A primeira notícia, antes de começar a falar diretamente sobre isso, é sobre uma notícia que o pessoal que tem processo por aquisição estava bem ansioso aguardando, que é a volta das análises dos processos de aquisição que estavam paradas desde março de 2018, né? Tava aí há mais de 2 anos parado, então tinha muita gente esperando, coisa que antes demorava 1, 2 meses, às vezes até menos. Eu cheguei a receber processo com 20 dias depois de ser enviado, e agora demorou esse tempo todo por conta dos processos de recuperação, que todo mundo sabia que tinha prazo, né, para o pessoal vir assinar, que seria até final desse ano, e que graças a Deus foi prorrogado até final do ano que vem. Então, como teve essa prorrogação, como eles estão tendo mais tempo para analisar, inclusive as análises de recuperação que ainda não encerraram, eu ainda tenho clientes que eu não recebi ainda todos, né? Mas devido ao prazo que foi prorrogado, eles com mais tempo, né, para fazer as coisas, eles acabaram retomando as análises de aquisição, opção, enfim. Então já comecei a receber processos, né? Já recebi alguns semana passada, na outra semana, processos de março de 2018 e que graças a Deus voltaram. Eu resolvi fazer essa live então, né? Como eu falei antes, porque tem muita gente que às vezes ficou sabendo da cidadania, soube daquela lei de 2018, né? Do prazo que encerrou 2018 e acha que não tem mais direito, que não consegue mais fazer. E às vezes não é assim, né? Às vezes a pessoa precisa olhar a árvore, precisa que alguém analise, porque não conhece também direito como funciona. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, para esclarecer e para falar um pouquinho também sobre o processo em si. Bom, sobre o processo de recuperação ainda, para quem se encaixava só nessa modalidade, que eu também não vou entrar muito no assunto de quais pessoas que tinham direito para essa modalidade, porque como o prazo já encerrou, então não adianta a gente falar sobre isso agora. Né? Mas o prazo para dar entrada na primeira documentação era até dezembro de 2018, né? Já encerrou. E o prazo para vir assinar aqui no Luxemburgo era até final de 2020, né? Desse ano, e que foi prorrogado até final do ano que vem. Então, esse processo de recuperação, né, tá nesse status. Não foram analisados todos os processos de recuperação ainda, como eu falei. Tem muita gente ainda que está esperando certificado. Mas eu acredito que aí mais uns 2, 3 meses, eu acredito que eles encerrem de fato e aí tiram um peso da cabeça de todo mundo que está esperando, porque tem muita gente bastante ansiosa, e também para tentar, né, nesse momento de pandemia, programar um pouco a viagem, enfim. Falar um pouquinho sobre a segunda etapa do processo de recuperação, que também às vezes tem muita gente que tem dúvida, né? Para essa segunda etapa, né, a pessoa tem que vir pessoalmente em Luxemburgo, não pode ser através de procuração, né, infelizmente, né, tem que vir aqui em Luxemburgo mesmo para assinar, perante um oficial do Estado Civil, no Berger Center, né, no centro de Luxemburgo, assinar e declarar que quer recuperar a cidadania. Né? Aquele primeiro certificado que todo mundo recebe é um certificado dizendo que você tem direito porque você tem um ancestral vivo em 1º de janeiro de 1900. E com esse certificado e os outros documentos aí que pedem, né? Você vem pessoalmente aqui e diz que você quer ter realmente, de fato, o direito que você tem. E aí você assina perante o oficial. Depois de assinar, demora 4 meses para sair a cidadania. Esse prazo é fixo, tá? Normalmente 4 meses e alguns dias, porque não é todo o processo assinado no Berger Center, todos os documentos são enviados para o Ministério da Justiça novamente. Então, só que não é enviado todos os dias, tem alguns dias que eles enviam. Então pode dar 4 meses e 3 dias, 4 meses e 5 dias, mas
é mais ou menos esse prazo, 4 meses e 5 dias. Depois que o processo é deferido, eles emitem a declaração de recuperação, que é praticamente um documento igual ao que você vai receber quando você assina. Eles vão te dar uma cópia do que você assinou, com a diferença de que depois que a cidadania é deferida, esse documento, nas observações, vai constar que a cidadania passou a ter efeitos legais a partir do dia tal. Né? Então, essa é a diferença da cópia que você recebe quando vem assinar e da cópia que você recebe pelo correio depois, dizendo que você já é cidadão. Recebe junto também uma carta te parabenizando e dizendo que você já pode solicitar passaporte e identidade luxemburguês. Só que depois que você assina, mais ou menos um mês e alguma coisa depois, né? Às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, às vezes até não recebe, porque o correio pode extraviar, você vai receber também um formulário de conferência de dados, tá? Nesse formulário vai constar teu nome, tua data de nascimento, teu estado civil, que normalmente, às vezes, vem desconhecido, mas isso pode ser alterado depois, pode ser corrigido, né? Vem constando teu endereço e tudo mais. Se esse formulário que você recebeu tiver tudo ok e não tiver dado nenhum para alterar, só guardar essa carta ou até descartar, porque não tem o que fazer com ela depois, mas se quiser guardar, né, para conferência, quem sabe mais tarde. Mas se tiver tudo ok, não precisa fazer nada. Caso tenha algum dado para alterar, um estado civil que saiu desconhecido, uma data de nascimento que saiu errada, uma letra do nome, o sexo, né, o gênero, que eu já vi masculino sai feminino, feminino sai masculino, isso pode ser alterado por e-mail. Na cartinha tem o endereço de e-mail do Registro Nacional, tá? Então, basta que vocês encaminhem um e-mail para o Registro Nacional, por exemplo, se o estado civil veio desconhecido, você encaminha para eles um e-mail com a certidão de casamento, pedindo a retificação, dizendo que você é casado, pedindo para retificar né, colocar o estado civil correto. Uma vez feito isso, toda vez que os seus dados são alterados, né, incluso ou alterados no Registro Nacional, eles vão emitir novamente esse formulário e te enviar para a conferência. Então, se veio alguma coisa incorreta e você precisar alterar, provavelmente você vai receber de novo um outro formulário, aí sim com os dados corrigidos, tá? Então, isso é normal. Também já vi casos, inclusive de clientes meus, que receberam esse formulário de conferência mesmo antes de vir aqui para assinar. O que acontece é que quando o certificado de ancestral é emitido, o seu nome já vai para o Registro Nacional, como brasileiro, mas já vai para o Registro Nacional. Então, eles normalmente não faziam, mas às vezes, não é todo mundo que recebe, mas às vezes eles mandam essa carta mesmo antes da pessoa vir assinar. E ali, se tiver alguma coisa também para alterar, já pode ser alterado mesmo antes de vir assinar. Mas isso não quer dizer que você não precisa trazer a documentação quando vier assinar. Você precisa trazer, isso não altera. Tá? É só porque você já pode adiantar etapas. Também sobre uma outra coisa, esses formulários, se vocês não receberem, não se preocupem, tá? Isso é formulário de registro nacional, não tem a ver com a cidadania, com o processo em si, tá? Então, se vocês não receberem, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que o pessoal do Bierger Center pede é que quando as pessoas vierem aqui assinar, como vai, né, era para estar tendo esse ano, mas, né, devido a toda a situação, mas provavelmente quando abrir fronteiras vai ter muita gente vindo. Então, para adiantar o trabalho deles, eles pedem para quem puder mandar um e-mail para eles com a cópia do passaporte de quem vai assinar e o endereço. Não precisa ser um comprovante, pode ser um endereço escrito no e-mail mesmo, porque eles já vão adiantando o trabalho deles, já vão cadastrando, e quando você chega lá, tá praticamente pronto. Senão eles perdem muito tempo, e se tiver um dia que tem muita gente para atender, acaba atrapalhando um pouquinho o serviço deles. Isso não é obrigatório, tá? Faz quem quer, mas, né, para quem puder fazer, isso é bom, porque, como eu falei, adianta o trabalho deles, e a gente sabe que ano que vem, né, ou esse ano ainda, quando abrirem as fronteiras para o pessoal vir, vai ter muita gente vindo. Então, o que a gente puder facilitar para eles também é ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão de brasileiros vindo aqui para a Europa e tudo mais. Bom,
Todo mundo sabe, né, não é novidade para ninguém que a Europa está com as fronteiras fechadas para brasileiros, né? Então, saiu uma lista agora, dia 1º de julho, com alguns países que está liberado a entrar na Europa, né, na União Europeia. O Brasil, infelizmente, não está nessa lista. Eles só abriram para países que estão com a pandemia tão controlada quanto ou mais do que eles, né? O Brasil, infelizmente, está no pico ou não chegou no pico, enfim. Então, tá com uma aceleração muito grande de casos e por isso não estava nessa lista. Então, nesse momento, brasileiro não está conseguindo vir para cá. Né? Essa lista vai ser revisada, me parece que a cada 2 semanas, né? Mas como eu falei, eles vão só abrir para países que tiverem com a pandemia controlada. Então, enquanto o Brasil não tiver no controle da situação da pandemia, infelizmente, não vai conseguir vir para cá. Algumas pessoas... e o complicado também é que Luxemburgo não tem voo direto do Brasil para cá, né? Então, obrigatoriamente, você tem que passar em outro país, ou na Alemanha, ou na Bélgica, ou na França, enfim, em algum outro país você tem que fazer conexão para vir para cá. Então, quanto às viagens, infelizmente, nesse momento a gente vai ter que esperar, porque não está podendo vir para cá, mas enquanto isso, né, vamos tirando dúvidas, vamos organizando a papelada, já vamos deixar tudo mais ou menos pronto, para quando abrir já está com tudo organizado. Teve muita gente que estava com viagem marcada, né, inclusive pessoas que eu ia acompanhar aqui, que já estavam com a documentação traduzida e tudo mais, e que também tem dúvidas sobre a validade desses documentos, né? Então, as certidões que vocês tiraram de nascimento, de casamento, essas certidões vocês podem utilizar no processo quando vierem, sem problema nenhum. Eu sempre gosto de trazer o mais recente possível, né? Mas aí, se a certidão tiver 1 até 2 anos, é tranquilo. A única coisa que vocês têm que observar é a validade dos antecedentes criminais. Então, por exemplo, os antecedentes criminais do Brasil, eles só valem por 90 dias. Então, vocês precisam estar com ele válido quando apresentarem aqui, tá? Então, esse documento é o único que vocês precisam, de fato, observar e tirar um novo, né, para traduzir e trazer junto. Assim como os antecedentes criminais de algum outro país que a pessoa precisa apresentar, caso tenha cidadania desse outro país, ou caso tenha morado em algum outro país nos últimos 15 anos, como residente. Se você morou em outro país, desculpa, se você morou em outro país como estudante nos últimos 15 anos, exclusivamente com visto de estudante, você não precisa apresentar antecedentes criminais. Só se você morou em outro país com visto de trabalho ou de residência. Estudante não precisa. Tá? Então, mais ou menos isso, né, sobre a segunda etapa. Uma outra coisa que o pessoal às vezes fala, porque tem uma entrevista. Gente, não é uma entrevista, tá? Você vai vir, vai entregar a documentação, o oficial vai conferir, e você vai conferir depois, né, junto com a folhinha que ele te dá, você vai conferir se está tudo ok. Se estiver tudo ok, você assina, pronto. Tem muita gente que tem insegurança, nunca viajou para fora, não sabe falar língua nenhuma, tem medo de ter alguma coisa errada na hora e pede para a gente acompanhar. A gente faz esse trabalho também. Quem quiser, né, entre em contato comigo. Depois eu vou deixar o meu e-mail aqui nos comentários, quem quiser. A gente, me avisando antes, né, a gente organiza, eu posso acompanhar sem problema nenhum. Mas não tem uma entrevista, tá? O pessoal fala muito em entrevista, mas não tem essa entrevista. Uma outra coisinha aqui sobre as viagens ainda, que é bom a gente ficar ligado. Alguns sites falam que é a partir do ano que vem, alguns sites falam que é a partir de 2022. Eu não tenho certeza sobre isso, de fato, se vai ser realmente a partir de 2021 ou a partir de 2022. Mas brasileiros vão precisar de uma autorização para viajar para a Europa. Não é um visto, né? Você faz online. Você paga uma taxinha lá, eu não sei ainda de quanto que é, mas é bem simples, você faz tudo online, gera lá a fatura para pagar, você paga e é tranquilo, tá? Então, eu não sei se só vai ser a partir do ano que vem ou se 2022, mas é bom ficar de olho, porque se for a partir do ano que vem, essas pessoas que vão, né, o pessoal que tem que vir ano que vem tem que ficar de olho nisso para saber se vão precisar fazer isso ou não.
Mas agora vamos falar um pouco então da cidadania em si, o que ainda está aberto, o que a gente, quem ainda tem direito, quem que ainda pode fazer. Primeira coisa, né, que interessa para a gente tem duas possibilidades: a cidadania por aquisição e a cidadania por opção. Depois eu vou explicar um pouquinho cada uma. Mas primeira coisa que você tem que saber, para saber se você tem direito ou não, é saber se você tem um ancestral luxemburguês. Como que você descobre isso? Né? Você precisa levantar. Muita gente me manda mensagem: eu tenho sobrenome Miller, eu tenho sobrenome Schweitzer, né? Me manda só o sobrenome. Infelizmente a gente não consegue olhar pelo sobrenome, nem mesmo às vezes pelo nome de um avô, é um pouco complicado. Então, quanto mais dados a gente tem, quanto mais informações, quanto mais nomes, é mais fácil da gente fazer uma pesquisa. Então, como é que você vai levantar a documentação e como é que você vai saber se você tem direito? Primeiro, levanta as certidões dos seus avós, né? As certidões de nascimento dos seus avós. Porque lá já te abre um leque gigante sobre as opções que você tem. Porque toda certidão de nascimento consta o nome dos pais e os nomes dos avós. Então, na certidão de nascimento dos seus avós, vai constar os pais deles, que são, respectivamente, seus bisavós, e também o nome dos avós dele, que são seus trisavós. Então, aí já praticamente abre um leque todo. Lembrando, né, que nós temos 4 avós, 8 bisavós e assim por diante, né? O pessoal às vezes foca no seu próprio sobrenome, só vai por aquela linha. Mas a gente tem que lembrar também que teve mulheres que tinham sobrenome luxemburgueses e que às vezes perderam esse sobrenome por causa do casamento, né? Acabaram adotando o sobrenome do marido, e esse sobrenome que pode ser luxemburguês ficou perdido lá atrás. Então, a primeira coisa é tentar levantar essas certidões, porque daí vocês já vão ter os nomes. Aí, com esses nomes em mãos, aí sim, vocês, né, entram em contato com a gente, mas também se não tiver todos, o que vocês conseguirem, aí sim entrem em contato com a gente, ou vocês mesmos fazem a pesquisa, para a gente saber se tem algum ancestral luxemburguês ou não. Achando o ancestral luxemburguês, né, na sua árvore, aí você tem que observar mais algumas coisas. Por exemplo, esse ancestral ele tem que ter nascido ou residido em Luxemburgo depois de 1815, que é quando o Luxemburgo, né, tem o território que ele tem hoje e é o Grão-Ducado que ele é hoje. Então você tem que observar isso. Uma outra coisa, depois que o seu ancestral imigrou para o Brasil, ele não pode ter se naturalizado brasileiro, tá? Como você vai saber se ele se naturalizou ou não? Existe um site, se você colocar no Google, certidão negativa de naturalização, vai abrir o site lá, você pode colocar os dados, você vai precisar do nome completo dele, nome dos pais, data de nascimento, se não souber a data exata, mas pelo menos o ano, né? Ali tem a opção de colocar só o ano, e você pesquisa. Aí já gera na hora e já vai te dizer se ele se naturalizou ou não. Tem um ancestral luxemburguês que não se naturalizou? Ótimo. Então, aí você precisa observar alguns outros critérios, né, para saber se você ainda tem direito ou não. Porque se você só tiver o direito pela recuperação, não adianta mais, porque esse prazo já encerrou. Mas vamos falar então do primeiro direito, que é a cidadania por aquisição. Né? A cidadania por aquisição, você já nasceu luxemburguês, você só não tem nenhum documento, e Luxemburgo ainda não sabe da tua existência, mas você já nasceu luxemburguês. Quais são os casos de cidadania por aquisição? São ramos totalmente masculinos, né? Desde o imigrante até você. Inclusive, você provavelmente vai carregar ainda o sobrenome desse imigrante. Ou, também tem casos de mulheres nessa linha, mas mesmo assim sem aquisição. Para saber se você se encaixa na cidadania por aquisição tendo mulher na linha, o que você tem que observar? Você vai olhar quem é a primeira mulher da linha. Sabendo quem é a mulher da linha, não importa quando ela nasceu, não importa quando ela casou. Você vai ter que observar quando que os filhos dela nasceram. Então, por exemplo, se você é neto de um filho dessa primeira mulher da linha, se esse filho dela nasceu depois de 1969,
né? Aí sim a sua cidadania por aquisição, porque a partir de 1969, 1º de janeiro de 1969, a mulher passou a transmitir a cidadania, né, para os filhos. Antes disso ela não transmitia, tá? Então se você tem uma mulher na linha que teve filhos antes de 1969, tem algumas outras coisinhas para observar que podem cair no caso de opção, que eu vou falar mais para frente, mas no caso de aquisição, né, você tem que observar a data de nascimento dos filhos dessa primeira mulher. Se nasceram depois de 1969, é aquisição. Aí a cidadania por aquisição é um processo bem simples, né? Teoricamente seria rápido, né? Ficou parado aí 2 anos, mas enfim, é um processo mais simples. Como eu falei, é só um reconhecimento da sua cidadania. Você já nasceu luxemburguês, né? Então tem que enviar documentação, certidões de nascimento, casamento, óbito, se for o caso, para provar a tua ligação com o imigrante luxemburguês. Chega aqui, eles analisam, emitem o certificado de nacionalidade, enviam pelo correio para você e pronto. Você recebeu o certificado. Nesse certificado vai estar escrito que você possui a nacionalidade luxemburguesa e com esse certificado você já é cidadão, né? Você teve a sua cidadania reconhecida e você já pode solicitar identidade e passaporte luxemburguês. Então é mais simples. Nesse caso, no processo de aquisição, quem tem filhos menores, esses filhos menores já devem entrar também junto nesse processo, tá? Vocês já enviem, já podem enviar essa documentação desses filhos menores também, que daí eles já recebem a cartinha, né, com a cidadania reconhecida para eles também. Agora, a outra questão, né, que é a cidadania por opção, não quer dizer que você vai ter que abrir mão da sua brasileira para ter a luxemburguesa. É só o nome que tem aqui. A cidadania por opção diz que filhos e netos de luxemburgueses têm direito à cidadania. Mas a gente tem que observar algumas coisas aqui. Eu vou citar o meu exemplo, tá? Eu fiz o meu processo por recuperação, só que se eu tivesse perdido o prazo, eu poderia também fazer por opção. Como? O meu imigrante era um homem, era o Jacobus Cames. Ele imigrou para o Brasil, se casou, teve seus filhos lá. Ele teve a minha bisavó, né, uma mulher. A minha bisavó, mesmo tendo nascido no Brasil, ela era luxemburguesa, porque o meu trisavô, homem, passou a cidadania para ela. Então, a minha bisavó era a minha última luxemburguesa da linha. Mesmo nascida no Brasil, ela herdou a cidadania do pai. Aí o que eu vou ter que observar? Filhos e netos do luxemburguês podem pedir a cidadania, certo? Então, filhos e netos da minha bisavó podem requerer a cidadania. Só que eu sou bisneta, eu não posso pedir direto. Mas a minha mãe poderia pedir, ou a minha avó poderia pedir, porque a minha avó é filha dela, minha mãe neta. Então, elas têm o direito de pedir. Então, uma das duas poderia pedir, fazer todo o processo, que é um processo parecido com o de recuperação, que tem que enviar uma primeira documentação, que vai ser analisada, vai ser emitido um certificado de nacionalidade no nome da minha bisavó, porque ela era a última pessoa portadora da nacionalidade na minha linha. E com esse certificado também tem que vir aqui no Luxemburgo e assinar. Depois que a minha avó ou a minha mãe fizesse esse processo, aí eu, como neta ou filha, né, como neta da minha avó e filha da minha mãe, eu também poderia fazer, porque daí me contemplaria. Também teria que fazer o mesmo processo, mandar essa primeira documentação, sairia um certificado de nacionalidade no nome da minha mãe ou no nome da minha avó, independente de qual das duas fizesse processo, teria que vir aqui no Luxemburgo, assinar e pronto. E sempre assim, sempre contemplando mais 2 gerações. Para quem tem filhos menores, os filhos menores, a documentação desses filhos já tem que ser trazido junto quando você vem assinar, tanto na recuperação, que também funciona assim, e na opção. Então, você traz a documentação dos menores e eles já recebem a cidadania junto com você. Então, eles não precisam fazer um outro processo depois, né? Não precisam ter esse trabalho todo depois. Fazendo isso, vocês recuperaram, ok. Então, vocês só tem que manter essa cidadania, né? Como que você mantém? Sempre, por exemplo, quando seus filhos tiverem filhos, esses filhos precisam ser informados para Luxemburgo, né, que eles nasceram, que eles têm a cidadania também, para eles também receberem o documento da cidadania, porque Luxemburgo não tem como saber
se você teve filhos ou não, a não ser que você mande a certidão de nascimento para cá, com uma tradução e uma cartinha, né, explicando que é seu filho e tal. Então, sempre tem que passar por essas etapas. Fazer isso enquanto a criança é menor de idade, tá? Mas então, a cidadania por opção, falando por alto, se alguém depois tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder os comentários depois, que não estão aparecendo aqui para mim, mas enfim, depois eu tento responder no Facebook. Quem tem alguma dúvida, algum caso específico, mas basicamente isso. Então, você tem que olhar quem era o último luxemburguês, quem era o último portador da cidadania na tua linha. Mesmo que ele tenha nascido no Brasil, ele pode ter a cidadania. E aí você vai ter que olhar netos e filhos dele, né, para saber se você tem direito ou não. No meu caso, a minha mãe já é falecida, quem teria que fazer esse processo todo é minha avó. Aí entraria o meu poder de convencimento para convencer ela a vir para cá. Ela não vem nem para me visitar, imagina para fazer isso. Então, graças a Deus que eu consegui fazer na recuperação, porque se eu fosse depender disso, ela não faria. Mas enfim, tem gente que faz, tem avós que fazem, tem pais que fazem. Eu atendi um cliente que o pai dele teve que fazer primeiro, né? O pai dele era o último que poderia requerer. E ele veio, inclusive, de cadeira de roda aqui para Luxemburgo, foi super querido e fez o processo para o filho dele poder fazer cidadania depois. Então, tem que observar isso, né? Se a pessoa tem idade, tem condições de vir até aqui e fazer, porque a gente sabe que é uma viagem, vindo do Brasil, é uma viagem cansativa. Mas vale muito a pena, né? Porque tá deixando aí o presente que é a cidadania para gerações futuras. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui algumas coisas para falar, deixa eu ver aqui o que tá na sequência. Uma outra coisa que também às vezes o pessoal tem dúvida, é sobre os documentos apresentados. Muita gente acha que precisa fazer apostilamento, né, apostila de Haia. Para o processo de cidadania, não é necessário fazer nenhum apostilamento. Tá? Nem para a primeira fase, nem para a segunda fase, não é necessário. Vocês podem mandar só a documentação com tradução juramentada para uma das línguas oficiais daqui, né? Normalmente para o alemão ou para o francês, mas não precisa fazer apostilamento, legalização consular, nada. Eles aceitam só com a tradução juramentada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a solicitação de passaporte e de identidade. A partir do começo desse ano, de 2020, a Embaixada em Brasília já começou a fazer os passaportes luxemburgueses, então eles já estão fazendo. Nesse momento, por causa da pandemia, eles só estão fazendo para casos urgentes, né, considerados urgentes. Então, pessoas que estão com uma proposta de emprego aqui e precisam do passaporte para poder vir para cá, ou enfim, alguma outra questão que a pessoa precise, né, e que eles julguem que seja urgente, então nesses casos eles estão fazendo. No caso de passaporte e identidade no processo de urgência, né, na solicitação de urgência, esse documento precisa ser retirado aqui no Luxemburgo. Não tem como fazer o pedido de urgência e você retirar na embaixada ou retirar no consulado. Tem que ser retirado aqui no Luxemburgo. Porque o passaporte, mesmo sendo feito na embaixada, ele é confeccionado aqui. Você vai na embaixada entregar a documentação, coletar a biometria, mas o documento em si é feito aqui e depois enviado para as embaixadas. Só que na modalidade de urgência, não. Obrigatoriamente tem que ser retirado aqui. Tá? Então, normalmente fica pronto em 3 dias, depois que você vai a Brasília no consulado fazer a coleta de biometria e a entrega dos documentos. Normalmente, depois de 3 dias úteis, fica pronto aqui, aí alguém pode retirar para você e te mandar, né, para onde você estiver morando. Eu faço esse trabalho também, se alguém precisar, né, que alguém retire aqui, eu faço, envio pela DHL. É um preço um pouco caro, a DHL custa mais ou menos uns 70 euros para mandar para o Brasil. Mas como se trata de um passaporte, de uma identidade, é um documento, né, que custou tanto para a gente ter, eu acho que vale pagar um pouquinho mais caro, mas pelo menos ter a garantia que esse documento chegue. Eu já mandei vários documentos pela DHL, nunca tive problema nenhum de extravio, nem de prazos, enfim, normalmente eles entregam bem certinho.
3, 5 dias úteis, mais ou menos, eles estão entregando, tá? E também, se alguém precisar, se não sabe, tá meio perdido como que faz a solicitação dos documentos em Brasília, né? Pagar as taxas, porque tem as taxas para ser pagas também. Eu também faço esse tipo de trabalho, se alguém precisar, é só entrar em contato comigo que a gente faz assessoria para isso também. Uma outra pergunta, né, que muita gente faz. Eu tenho já a nacionalidade luxemburguesa e agora eu tive um filho. Como que eu faço? É como eu expliquei antes, né? Luxemburgo não sabe que você teve esse filho, então você tem que mandar, né, a documentação dele para cá, informando o Luxemburgo que você teve esse filho, para que eles cadastrem ele como luxemburguês. Aí você vai receber a cartinha também dele, né, lá no Brasil, dizendo que ele possui cidadania luxemburguesa. Outra pergunta que muita gente faz: eu casei e alterei meu nome, coloquei o nome do meu marido, ou eu me divorciei, tinha o nome do meu marido e tirei, o que eu faço? É mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa não, é a mesma coisa daquele formulário lá de conferência de dados que eu expliquei no comecinho. Basta você enviar um e-mail para o Registro Nacional com a sua certidão de casamento, né, solicitando a alteração do nome, ou com a certidão de divórcio, né, pedindo também a retificação do nome para retirar o nome de casada. E aí eles vão alterar, normalmente eles respondem dizendo que foi alterado, e aí eles vão mandar de novo um outro formulário para vocês conferirem se está ok. Se tiver alguma coisa de errado, é só pedir uma nova correção. Outra coisa que muita gente me pergunta também: eu sou casado ou casada? Meu esposo ou minha esposa tem direito à cidadania? Até tem, mas é um pouquinho complicado de conseguir. Eu vou explicar por quê. Precisa atender alguns critérios para ter essa cidadania. Primeiro, precisa comprovar 3 anos de casamento, tá? Então, normalmente eles aceitam aqui casamento civil, tá? Então, precisa comprovar 3 anos de casamento civil. Ok, muita gente cumpre esse quesito. Precisa participar de um curso aqui no Luxemburgo, né? Um curso de noções cívicas, enfim, de algumas horas aqui. Em uma semana, normalmente você faz. E faz uma provinha no final. Ok, também não é tão difícil. Mas também precisa fazer uma prova da língua luxemburguesa. E precisa ser o luxemburguês. Não pode ser francês, não pode ser alemão, não pode ser inglês. Tem que ser o luxemburguês. Então, aí é que entra a parte complicada. Primeiro que a maioria das pessoas, né, que moram no Brasil não falam luxemburguês. Talvez algumas pessoas mais antigas, mas mesmo assim não é o luxemburguês puro como eles falam aqui, né? Então, aí é um pouquinho complicado. E também porque não existe ainda curso no Brasil, não tem professores no Brasil de luxemburguês. Então, tem alguns aplicativos, depois eu posso até colocar aqui nos comentários, para você aprender. Tem pouquíssimas videoaulas no YouTube, então ser autodidata em luxemburguês eu acho que é um pouquinho complicado. Você pode, no máximo, aprender alguma coisa ou outra, né? Mas aprender sozinho não tem muito material para isso, tá? Então, respondendo essa pergunta, se o meu cônjuge tem direito ou não a cidadania, tem, porém tem que cumprir esses critérios, tá? Mas eu quero morar na União Europeia, então ele não pode ir, eu não posso ir porque ele não tem cidadania. Não é bem assim. Por exemplo, se vier morar para Luxemburgo, pode, porque você como cidadão europeu, ele como seu marido ou como sua esposa, enfim, ele tem todo o direito de residir aqui com você, tá? Então aqui em Luxemburgo é mais tranquilo, né? Você vem, faz os documentos, eu já venho com os documentos pronto, se cadastra na Comune. Na Comune mesmo já pede a carta de séjour, que é o título de residência aqui. Demora mais ou menos 1 mês, 2 meses para ficar pronto, mas quando você solicita, eles já te dão um documento dizendo que você solicitou, e a partir daí você já pode, então, solicitar trabalho, enfim, fazer as coisas normais. Isso aqui para Luxemburgo, tá? Se você for querer migrar para outro país da União Europeia, por exemplo, a Itália, a França, né, qualquer outro país da União Europeia, também pode, só que tem uma pequena coisa que se precisa observar.
Aqui em Luxemburgo, como você é cidadão luxemburguês, você não precisa comprovar meios de se sustentar aqui. Você não precisa apresentar um contrato de trabalho para se registrar na Comune. Em outros países precisa, tá? Então, por exemplo, se você for morar na França, quando você for se cadastrar na Comune, você que é o cidadão europeu e o seu marido ou sua esposa, eles vão te pedir um contrato de trabalho, porque eles precisam saber que você vai ter condições de morar naquele país sem ficar dependendo do governo. Então, normalmente, eles vão pedir esse contrato de trabalho, tá? Mas é possível também morar em outro país, né, que não seja Luxemburgo. Só que tem que, normalmente tem que apresentar esse contrato de trabalho. Então, sobre o cônjuge é isso, né? Aí vamos falar um pouquinho agora sobre imigração. Pessoal que tem a cidadania e quer vir morar em Luxemburgo. Muita gente tem esse sonho, né? Só um pouquinho. Muita gente tem esse sonho de querer vir morar para cá, ou em outro país, enfim, mas vamos falar um pouquinho especificamente de Luxemburgo. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, de imigração, pessoal que comenta que quer vir. Mas eu vejo muita gente despreparada, né? Não sabe como funcionam as coisas aqui, não sabe como que faz para alugar um imóvel, o custo de vida, quanto que é um aluguel, o que você precisa fazer para alugar alguma coisa aqui. Então, eu vejo muita gente despreparada. Muita gente preparada também, mas muita gente despreparada. Então, o que eu posso falar para quem pensa em vir morar para Luxemburgo? Primeira coisa, né? Não é uma coisa que você vai decidir hoje, mês que vem você vai estar aqui. Você tem que ter um planejamento a longo prazo. Primeiro, porque você precisa pelo menos vir para cá falando uma das línguas daqui, né? O luxemburguês é um pouco complicado de acontecer dessa forma, mas o francês ou o alemão, né? Você precisa pelo menos saber uma dessas duas para vir para cá. Se você não sabe nenhuma das duas, eu, né, particularmente, aconselho a fazer o francês. Como ele vem de uma língua latina, ele é um pouquinho mais fácil para aprender do que o alemão. Então, para quem pensa em vir, primeira coisa, aprendam o idioma daqui. Não venham para cá sem saber falar nenhum dos idiomas daqui. Vocês vão passar trabalho. Eu vejo muita gente falando, mas tem muitos portugueses em Luxemburgo, eu posso me virar com português. Sim, tem muitos portugueses aqui, mas em vários lugares que você vai precisar ir, não tem ninguém que fala português. Você ouve muito português, sim, mas principalmente órgãos públicos, né? Às vezes você encontra, né? Não é impossível, claro, até porque tem muitos imigrantes portugueses aqui, mas não é sempre que vai ter alguém que fale português. Então, às vezes você vai precisar resolver uma coisa e não vai saber porque não vai conseguir porque não sabe falar nenhuma das línguas daqui. Né? Então, primeira coisa, enquanto você faz o outro planejamento, faça aulas de línguas, né? Faça o alemão, faça o francês, né? Se você já sabe o inglês, né? Que muita gente vem para cá sabendo só inglês, já é alguma coisa, né? Já se vira aqui, precisa resolver algumas coisas, já consegue resolver, porque a maioria das pessoas aqui fala inglês também, mas tente não vir sem saber falar nenhuma língua, isso vai te atrapalhar muito, tá? Tanto na procura de um trabalho, quanto na procura de um imóvel, vai te atrapalhar bastante. Então, conforme você já vai fazendo o teu planejamento, já vai estudando uma das línguas também. Monte um planejamento para você, né, para você, para sua família, ou se vier sozinho só para você, para ter a condição de vir para cá. O que eu sempre falo, Luxemburgo é um país ótimo, maravilhoso, é um país muito rico, só que é um país muito caro para se viver, principalmente na questão de moradia. É um dos países que tem os aluguéis mais altos aqui da Europa. Se não é o país que tem o aluguel mais alto, é muito caro. Um apartamento aqui, dependendo da região, é claro, mas um apartamento mais na região central, de 2 quartos, você paga aí em torno de 1.900 euros, 2.000 euros, mais as charges, que são água, eletricidade, chofagem, né, que é o aquecimento. Então, pode chegar aí a 2.100, 2.200.
E é um apartamento não muito grande, às vezes, não tão bem localizado, mas assim, pela região central é mais ou menos isso. Você consegue achar coisas mais baratas no sul e no norte, né? Principalmente no norte, que querendo ou não é um pouco mais longe da região do centro, mas você consegue achar apartamentos ou até casas entre 1.200, 1.500 euros mais as charges. Às vezes você até consegue achar mais barato, mas aí precisa ver localização, enfim. Então, é por isso que eu falo, como aqui o aluguel é muito caro, o custo de vida é muito caro, você precisa ter um planejamento financeiro muito, muito bom e muito concreto para vir para cá. O ideal, eu sei que, né, o valor que eu vou falar, cada um tem que saber quanto que vai dispor. Eu não tenho isso, impossível conseguir. Eu não estou dizendo que precisa ser, tá? Mas para você tentar não passar dificuldades no começo, eu aconselho que por exemplo, se você vem sozinho, você teria que trazer no mínimo 10 mil euros. Eu sei que isso é muito dinheiro, principalmente convertendo em reais e o preço que está o euro agora, mas pelo menos isso. Porque, por exemplo, se você vier sozinho, pode até alugar um quarto, mas um quarto aqui você vai pagar em torno de 800 euros, às vezes encontra mais barato, mas no geral é entre 700 e 1.000 euros. Para você alugar um quarto aqui, mesmo que seja um quarto, eles vão te pedir, às vezes, aluguéis adiantados, eles vão te pedir caução, né? Que o caução é um valor que você paga normalmente entre 2 e 3 valores do aluguel, né? Eles vão te pedir porque é um dinheiro que, quando você sair, se tiver alguma coisa danificada, alguma coisa que você estragou, eles vão descontar desse dinheiro antes de te devolver. Esse dinheiro do calção fica com o proprietário e só é devolvido no final do contrato se você resolver sair ou se não tiver renovação de contrato. Então, esse dinheiro fica com ele, tá? Então, você corre o risco de pagar aí 3, 2, 4, isso vai depender muito do proprietário, né? De quantos aluguéis adiantados ele vai pedir. Às vezes não pede nenhum, mas como eu falei, depende do proprietário. Então, você vai ter que vir preparado para pagar esses aluguéis adiantados, você vai ter que vir preparado para pagar esse calção e você vai ter que vir preparado para pagar a comissão da agência imobiliária. Porque aqui quem paga a agência imobiliária é quem aluga, não o proprietário. Normalmente, o valor da agência imobiliária é o valor de um aluguel mais 17%, que é o valor do TVA, que é o imposto. Tá? Então, de começo aí, você pode gastar mais ou menos 5, 6 mil euros, uma pessoa sozinha para alugar um quarto. Pode ser que gaste menos? Pode, mas venham preparados para isso. É melhor vocês sobrar o dinheiro que vocês trouxeram para cá do que chegar aqui, passar perrengue e faltar. Tá? Isso é bem possível de acontecer, de você ter que desembolsar esse valor no começo para poder alugar um quarto. Ou uma casa que seja, você vai precisar pagar aluguéis adiantados, você vai precisar pagar calção, você vai precisar pagar agência imobiliária. Quando você vem sozinho, para alugar um quarto é um pouco mais fácil, digamos assim. Né? Até você consegue alugar direto com o proprietário. Agora, quando você vem com mais pessoas, principalmente com criança, é um pouquinho mais complicado, né? No meu caso, veio eu, meu marido e meus 2 filhos, crianças, né? Foi bem difícil pra gente conseguir alugar alguma coisa, principalmente porque a gente tinha as crianças. Né? Aqui existe uma política de que você não pode tirar o inquilino do imóvel se ele não pagar o aluguel quando se tem crianças, né? A não ser que esse inquilino tenha contrato de trabalho CDI, que é contrato de duração indeterminada. Daí você pode alegar que ele tem condições de pagar, enfim, pode ser descontado direto do salário o aluguel. Mas se não, é muito difícil alugar para quem não tem esse CDI. E você chegar aqui e já conseguir esse CDI é muito difícil também. Normalmente você vai conseguir ou um contrato por interim, que são agências de trabalho terceirizados, ou se der muita sorte, você até consegue um contrato CDD, que é contrato de trabalho determinado, né, por um período de duração. Só que esse eles não gostam muito, eles querem mesmo esse CDI. Tá? Então, pra gente, com criança, sem contrato de trabalho, sem o CDI no começo, foi muito complicado.
né? Então a gente rodou muito, a gente conseguiu então alugar um apartamento no centro, que era onde a gente não queria morar, não por ser no centro, mas é porque a gente sabia que era uma região cara. Mas foi o único local que nos aceitou, então a gente meio que foi obrigado a alugar ali, ou então correr o risco de ficar mais sei lá quanto tempo pagando hotel, ficando na casa de outras pessoas, enfim. Então a gente acabou alugando lá. Mas na nossa situação nós pagamos 6 meses de aluguel adiantado, mais os 2 meses de caução e mais o mês da imobiliária, né? A comissão da imobiliária e o TVA. Então a gente desembolsou uma grana legal. Aí sem contar que você precisa comprar algumas coisas para essa casa. Normalmente as cozinhas vêm montadas, né? Então tem a cozinha tem fogão, tem geladeira, os armários normalmente tem. Algumas têm outros móveis também, mas normalmente vem só a cozinha. Então você vai precisar comprar cama, você vai precisar comprar louça, você vai precisar comprar coisas que você precisa para morar naquela casa. Então vocês podem ver que só aí nesse começo já vai uma quantia bem significativa. Sem contar que você vai chegar aqui e você vai precisar procurar trabalho. Então, você vai ter que se manter até conseguir arrumar esse trabalho. Né? Então, é por isso que eu falo. 10 mil euros aqui não é tanta coisa assim. Você pode sim gastar isso só no começo aqui. Tá? Então, como eu falei, é um país caro. É um país que tem o setor imobiliário caro, difícil para ser alugado, né? Então, é bom fazer bem esse pé de meia para vir para cá e não passar perrengue. Eu conheço gente que veio para cá despreparado, passou perrengue mesmo, tá? Alguns até tiveram que voltar porque não conseguiram segurar o tranco, gastando em euro aqui, com um euro que tinha trago, né, convertido de real para euro, estava bem complicado. Então, se preparem bem financeiramente. Isso é um conselho, tá? Que eu vou dar para vocês e segue quem quer. Mas se vocês são uma família com filhos, né? Só um dos dois tem a cidadania, né? Um do casal tem a cidadania. Se vocês puderem, né? Se vocês tiverem essa condição de um de vocês vir primeiro, arrumar o trabalho, arrumar o local para morar e depois trazer a família, eu acho que seria melhor, menos sofrido para a família toda. Claro que você não vai ter o apoio da família aqui, mas vai ser menos sofrido para a família toda. Acho que a única coisa que a gente mudaria hoje seria isso, né? Talvez teria vindo ou eu na frente ou meu marido na frente. Talvez não teríamos vindo nós 4. A gente sabia que ia ser difícil, mas eu não achei que ia ser tanto para conseguir alugar um imóvel aqui. Né? Então, talvez a gente mudaria isso. Então, se vocês têm essa condição de fazer isso, seria talvez interessante estudar essa situação, porque vocês vão ver que vai valer a pena. Tá? Eu sei que a gente, quando planeja uma mudança de país, quando a gente planeja migrar para outro país, a ansiedade vai tomando conta. Eu sei, eu já tive nesse lugar. Nós tivemos um planejamento de 2 anos e o tempo não passava, porque você começa a estudar sobre outro país, você já vive aquele outro país mesmo antes de se mudar, e a tua vida no Brasil fica parada, porque daí você não adquire mais nada, você não toca mais a tua vida, não investe mais em nada, porque você sabe que você vai se mudar e o tempo não passa, né? Mas precisa sim fazer um bom planejamento, gente, para chegar aqui e não passar perrengue, né? Então, façam isso, por favor. Vamos falar um pouquinho de trabalho, né? A validação de diploma é possível ser feito aqui, é bem simples, né? Basta preencher alguns formulários, mandar histórico, diploma para o Ministério da Educação, pagar uma taxinha e é feito o reconhecimento. Tem algumas profissões que não reconhecem, tá? Depois, se alguém quiser saber as profissões que reconhece ou não, comenta aqui embaixo que eu passo o link do Ministério da Educação aqui. Vocês podem até entrar em contato para saber se a sua profissão pode ser validada aqui ou não. Bom, se você vier para cá falando o básico de francês, mesmo que você tenha alguma formação em alguma área, né, ótima, digamos assim, no Brasil, isso não te garante que você vai conseguir chegar aqui e conseguir um emprego na tua área. Talvez consiga, eu conheço pessoas que deram sorte de conseguir,
mas já falavam bem o idioma. Mas se não, é complicado você conseguir já na sua área, justamente porque você não fala bem o idioma, né? Então, você vai ter que chegar aqui, você vai fazer a sua validação, você vai se inscrever na ADEM. A ADEM é um órgão do governo que te ajuda na busca do emprego, né? Eles têm conselheiros que você tem que fazer uma visita todo mês, onde eles vão te ajudar a melhorar teu currículo, dizer o que você pode fazer para se especializar mais, para tentar conseguir um emprego na sua área. Muitas pessoas conseguem, inclusive, um voucher para ajudar a pagar algum curso de línguas, né? Por exemplo, se o que te falta para conseguir o trabalho é o francês, então eles te dão, às vezes, esse voucher para você usar no curso de língua de francês. Então, você paga um valorzinho irrisório lá para fazer o curso de francês. Então, a questão de emprego não é bem assim chegar aqui e conseguir um emprego na área. Muitas vezes você vai ter que revalidar algumas matérias, né, estudar alguma coisa novamente, e não é tão simples assim conseguir na sua área. Mais uma vez entra o planejamento financeiro para vir para cá. Você precisa ter condição de se manter aqui até você conseguir arrumar um trabalho. A não ser que você pegue de início qualquer coisa, né? Se você não tem essa condição, você tem a condição só de vir, eu tenho dinheiro para alugar o imóvel, mas eu preciso começar a trabalhar rápido. Então, você vai ter que pegar, né, no começo o emprego mais rápido, né? Normalmente se consegue nas áreas de limpeza, na área da construção civil, que são em cafés também, né? Que normalmente tem bastante procura aqui e se consegue mais fácil. Ou então você vai se aperfeiçoando e até conseguir um emprego na sua área, só que aí você precisa se manter até lá. Existem algumas ajudas que o governo, né, dá para pessoas que estão buscando emprego, mas eu não vou entrar muito nessa questão. Se alguém depois quiser saber alguma coisa, né, me bota nos comentários que eu falo para vocês. Mas é o que eu sempre falo, quem quer vir para cá e quer começar do zero, vai ter que se submeter a algumas coisas, né? Então, nem que seja um trabalho na limpeza, que é um trabalho honrado como qualquer outro, né? Na construção civil, mesma coisa. E vai ter que se sacrificar talvez um pouquinho no começo. Então, também é importante que você pense realmente se você está disposto a isso, né? Se você tem um emprego bom aí, se você tem ganha bem aí, quer mudar para cá, você tem que estar consciente de que talvez você não consiga emprego na sua área, de que talvez você vai ter que se submeter e descer algum degrau para subir de novo, né? Mas não é impossível para quem tem força de vontade, para quem quer as coisas, é tranquilo. Se você se dedicar, se você chegar aqui estudar a língua, né, correr atrás das coisas, você consegue sim. Uma outra coisa, uma outra ajuda que o governo dá aqui também é a locação, que é uma ajuda que o governo paga para as crianças. Normalmente se começa com 265 euros por filho. Então, para quem está vindo para cá com criança, né, já sabe que conta com essa ajuda também, tem que, né, dar entrada e tudo mais. Mas dá para contar com essa ajuda também. Então, a questão de emprego, gente, emprego tem, trabalho tem, só que você precisa ser... tem que ter as qualificações que eles exigem, né? É muito comum aqui você ver empregos de caixa de supermercado, por exemplo, né? Que precisa falar 3, 4 idiomas. Isso é muito comum. Quanto mais idiomas você fala, que melhor. Porque o Luxemburgo é um país, né, multilinguístico que fala vários idiomas. Então, quanto mais idiomas você falar, melhor para você conseguir um trabalho aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre escola para as crianças, né? Como eu tenho os meus meninos, a gente veio para cá, eles tinham 11 e 9 anos, se eu não me engano. Então, muita gente entra em contato comigo perguntando como que funciona as escolas, se é rápido conseguir, enfim, como que funciona mais ou menos aqui. Eu vou falar um pouco por cima, tá? Se depois alguém tiver mais alguma dúvida, me escreve que eu respondo ali. A criança chegou aqui, você se inscreveu na Comune, normalmente no outro dia ela já está na escola,
tá? É muito rápido, sempre tem vaga e é super tranquilo. Então, se a criança vai para a escola primária, ela vai estudar sempre na escola mais próximo da residência, tá? Se não tiver escola na comune, ela vai para a comune mais próxima. Então, essa vaga ela consegue rápido. Se a criança é menorzinha, precisa ir para a creche ou para o ensino precoce, a creche já depende de vaga e normalmente são pagas, tá? No ensino precoce, também é pago algum valor, só que você pode solicitar o cheque serviço, que você tem uma ajuda do governo para pagar essa parte do ensino precoce e da creche, tá? Mas vamos falar um pouco da escolinha primária. Então a criança chega aqui, eles vão fazer, você vai apresentar, se ela já frequentava a escola no Brasil, vai apresentar histórico, documentos, e eles vão ver onde melhor essa criança se encaixa. E aí ela vai começar a frequentar as escolas. Normalmente eles participam da classe normal, e em algumas matérias eles saem da classe normal e vão para a classe de acolhimento, eles chamam de acolhimento aqui, que é onde ela vai aprender normalmente primeiro o francês, tá? Então é muito rápido com criança, normalmente eles aprendem rápido, eles aprendem bem. Em um ano aí vocês vão ver que eles já vão estar falando muito melhor que vocês se ficaram fazendo curso no Brasil, tá? Então com criança é muito rápido esse aprendizado. Agora, quem já tem filhos maiores, né, com a idade aí próximo dos 12 anos ou já com 12 anos. Nesse caso, as crianças precisam ir ou já vão entrar aqui no lycée, né, que é o ensino secundário. O lycée, existe o lycée no ensino que segue pelo ensino luxemburguês, né, pelo clássico luxemburguês, e existem as escolas internacionais, né, escolas europeias, escolas internacionais. Se o seu filho vem numa idade aí de 13, 14 anos, talvez o mais adequado seria ele ir para uma escola internacional, né, que é mais simples para ele, porque ele não vai precisar ter ele não vai ter toda essa diferença das crianças da escola luxemburguesa, por exemplo, que já aprenderam francês aqui desde pequenininho, que já sabem falar luxemburguês, que já sabem falar alemão, então num nível muito mais avançado, tá? Então talvez a escola internacional seria mais adequado. Inclusive tem até algumas que você pode seguir estudando português, não só o português, mas pode seguir estudando português também. Mas se você quiser tentar pelo ensino luxemburguês, você pode, só que você tem que ter consciência de que talvez o seu filho não consiga acompanhar, né? Eles têm que ter uma média avançada muito alta, né? Para quem está começando agora aqui, para poder seguir pelo ensino technique, que chama aqui, ou classique, que te dá um diploma, que te dá o direito de fazer uma faculdade futuramente, né? Existe aí depois, se ele não conseguir estar nesse nível, existe o sistema de ensino modular, né? O profissionalizante, que esse não te dá direito a fazer uma faculdade. Então, por isso que eu falo que talvez seja mais interessante verificar as escolas internacionais, né? Que talvez seja mais adequado, a criança não vai se sentir tão frustrada e não conseguir acompanhar o resto da turma. Como os meus chegaram aqui ainda conseguiram ir um pouquinho na escola primária, eu hoje estou tentando manter eles na escola luxemburguesa, porque eles têm notas boas também e eles estão indo bem, então eu acho que talvez eles consigam seguir pelo Technique ou pelo Classique. Mas chegar daqui a pouco na frente eu ver que eles não vão conseguir nenhum dos dois, aí eu vou colocar na escola internacional também, porque eu quero que eles façam uma faculdade aqui e eles também querem fazer, tá? Então, o ensino é um pouquinho complicado aqui, algumas questões, né? Mas a escola é pública, tem escolas privadas também, mas as escolas públicas são excelentes. É fácil de conseguir vaga, né? E eu acho que é uma experiência muito importante para as crianças que vão ter a oportunidade de aprender tantas línguas, de conviver com pessoas, né, com outras crianças de tantos outros países. É uma cultura muito grande isso, uma experiência boa para eles.
Agora falando um pouquinho de custo de vida, né? A gente já falou um pouco do aluguel, vamos falar um pouco de custo de vida daqui de Luxemburgo. Que o pessoal também me pergunta muito, quanto que vocês gastam de mercado, quanto vocês gastam de combustível, de farmácia, de plano de saúde, enfim. O plano de saúde aqui funciona da seguinte forma, se não existe saúde pública no Luxemburgo, tudo aqui é pago, tá? Então, se você precisar consultar com um médico, você vai pagar a consulta, depois você vai mandar a fatura paga para o governo vai te reembolsar. Para os adultos, eles reembolsam até 80%, para as crianças, eles reembolsam 100%. Só que uma consulta médica aqui, normalmente, varia entre 40 e 60 euros. Então, não é um valor tão absurdo assim. Mas a saúde aqui, você sempre tem que pagar na frente. Você paga, manda para o governo te reembolsa. Quanto à alimentação, né? Alimentação, muita gente faz compras, faz mercado na Alemanha, que é muito mais barato que aqui no Luxemburgo. O Luxemburgo tem muito mercado também, mas é meio salgado, dá uma diferença bem grande, assim, você indo comprar na Alemanha ou comprando aqui. Tá? Então, mercado é muito mais barato na Alemanha. Aqui em casa, nós somos 4, nós gastamos em média entre 600 e 700 euros por mês, 4 pessoas. Mas a gente compra muita carne, né? Que a gente é brasileiro, a gente não consegue ficar sem carne. Normalmente o pessoal aqui gasta menos, mas a gente sempre gasta um pouquinho mais, justamente por causa da carne. E que a gente tem a mania de... Mania não, o costume nosso, né, brasileiro, de almoçar e tudo mais. Normalmente aqui eles não almoçam, eles fazem uma refeição quente por dia, normalmente à noite. De dia, no almoço, é normalmente um lanchinho. Então, pra gente até acostumar com isso é um pouquinho complicado. Então, a gente gasta um pouquinho sempre mais com isso. Valor de água, luz, não dá para entrar muito em detalhes, muita gente me pergunta, mas isso é muito relativo, depende muito do que você gasta, né, do que você tem de eletrodoméstico em casa, do tanto que gasta de água, então é bem relativo. Mas, mais ou menos para se ter uma ideia, a luz, mais ou menos uns 100 euros por mês, a água, mais ou menos uns 150, a água que é bem cara, mais ou menos isso que você gasta por mês. Aí você vai pagar a internet, talvez TV, vai gastar em uns 150, 200 euros, né, com internet, Wi-Fi, internet para os telefones, Wi-Fi, TV em casa, você gasta mais ou menos isso. Farmácia, bom, a gente nunca precisou gastar muito em farmácia aqui, então eu não tenho muita ideia de valores mensais, mas normalmente a medicação aqui é bem barato, assim. Algumas coisas, inclusive, são até reembolsadas pelo governo. E combustível também é um valor bem em conta, inclusive o Luxemburgo tem combustíveis muito baratos, vem muita gente da Bélgica, da França, da Alemanha abastecer aqui, né? Porque dá uma diferença grande. Eu acho que eu sei do diesel porque o nosso carro é a diesel, mas ele tá 89 centavos, 90 centavos de euro, alguma coisa assim. Na Alemanha tá 1,20, mais ou menos, se eu não me engano. Então dá uma diferença grande se você for encher o tanque, né? Então, final de semana sempre tá cheio os postos aqui de combustível do pessoal que atravessa a fronteira para abastecer e a gente atravessa a fronteira para ir no supermercado. Mas, então, hoje foi a minha primeira live, eu coloquei aqui alguns assuntos para falar com vocês, não sei se eu falei de todos, eu acho que sim. Não sei se eu consegui explicar bem, espero que sim. Se eu não conseguir, vocês comentem aqui, que eu tento depois, né, explicar melhor cada um individualmente, porque eu sei que cada caso é um caso, e tanto na questão da cidadania como na questão da imigração também, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar uma mensagem, só não me mandem pelo Messenger, que eu não costumo olhar. Às vezes eu até olho alguma mensagem ou outra perdida lá, mas eu não costumo olhar, porque eu já recebo muita mensagem do WhatsApp, recebo muito e-mail, então eu não consigo responder todo mundo, então eu acabo tendo que deixar alguma coisa de lado. Né? Vocês podem ver que normalmente ali eu não respondo. Então, se precisar, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, né? Eu escrevo aqui no comentário que eu vou tentar, no decorrer dessa semana, ver se eu consigo responder todo mundo.
uma outra coisa também, né, que eu tô fazendo esse trabalho, quando as viagens voltarem, se alguém precisar de ajuda na organização da viagem, né, pontos turísticos, querer que a gente acompanhe em algum passeio, também a gente faz isso, tá? Entre em contato, pede um orçamento, a gente vai conversando, vai fazendo o roteiro junto, vai fazendo uma viagem legal para vocês, porque já que vão vir para cá, é legal conhecer um pouquinho também, conhecer Luxemburgo, conhecer outros países. É legal e fica aí um registro bem legal dessa viagem. Aproveitando, já que já tem que vir para cá para fazer a cidadania, já faz um tour pelo menos por alguns lugares aqui da Europa, né? Então, bom, essa foi a minha primeira live, eu espero que tenha esclarecido um pouco, principalmente ali na questão da cidadania, que eu via que muita gente tinha dúvida, né? Achava que não tinha mais direito, enfim. Eu acho que eu esclareci um pouco. Se ficou alguma dúvida, como eu falei, vocês comentem, que eu vou tentar esclarecer depois, né? Esse vídeo vai ficar no Facebook, eu vou compartilhar ele depois para ficar gravado aqui, se depois vocês quiserem ver novamente com calma, enfim. E se surgir alguma outra oportunidade, se vocês quiserem, vocês podem mandar sugestões sobre o que falar e a gente pode fazer uma outra live ou, né, tentar ver da melhor forma possível para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Mas é isso, já tá bem tarde aqui, já é 2 e pouco da manhã, eu tive que me segurar acordada para fazer essa live, mas eu acho que valeu a pena, conseguimos falar de bastante coisa aqui, né? E é isso, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco aí todo mundo. Boa noite para vocês e vou tentar responder os comentários aqui embaixo no decorrer da semana. Um abraço.